Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de circunferência, parte 2, onde a gente viu a equação geral da circunferência, eu deixei alguns exercícios para vocês tentarem resolver. Então, aí vai a resolução deles, tá bom? Vamos começar? Então, pessoal, a tarefa era da questão 2 até a 6, para a gente encontrar a equação geral da circunferência e identificar o A, B, C, D e o E, tá bom? Então, ali na 2, x mais 8 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 16x, mais o quadrado do segundo, 8 ao quadrado, 64. Mais y menos 5 ao quadrado, também, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10y, mais o quadrado do segundo. Menos 5 ao quadrado é mais 25, e o 49 passa para cá, menos 49 igual a zero. Mas aí, para ficar na geral, eu tenho que colocar na ordem, né? Termo em x ao quadrado, termo em y ao quadrado, mais y ao quadrado, o termo em x, que é o 16x, o termo em y, que é o menos 10y, e aí o termo independente. Então, eu vou somar 64 mais 25 menos 49, que dá mais 40 igual a zero. Então, agora tá na forma geral, e aí eu identifico que o A é igual ao B, que é igual a 1, o C vale 16, o D vale Y, que multiplica o Y, e o E, que é o termo independente, que é igual a 40. Na 3, mesma coisa. X menos 1,5 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 1,5 ao quadrado. Aí tá só ali mais y ao quadrado e passa menos 12,25 igual a zero. Daí eu vou colocar na ordem, né? Termo em x ao quadrado, termo em y ao quadrado, o termo em x, que é menos 3x. E aí, a gente vê que não tem o termo em y, tá? Então, igual na reta, quando não tem, ele existe, o y existe, só que ele está multiplicado por zero, então é 0y, tá? E aí, eu somo 1,5 ao quadrado menos 12,25, que é o termo independente, que dá menos 10 igual a zero, tá? Então, A e B são iguais a 1, porque é um x e um y ao quadrado. O C é menos 3, o D vale 0 e o E vale menos 10. Então, ali, apagou. X ao quadrado mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, dá menos 8,6y mais o quadrado do segundo. Fica 4,3 ao quadrado. 13 passa para cá, menos 13, que é igual a zero. Agora, eu só vou ajeitar. Termo em x ao quadrado e y ao quadrado. Não tem o termo em x, então eu tenho que colocar 0x, tá? Termo em y, menos 8,6y. E aí eu somo o termo independente, 4,3 ao quadrado menos 13, que vai dar 5,49, que é igual a zero. Aí eu tenho que o A é igual a B, que é igual a 1. Na circunferência, o A e o B são sempre iguais, tá? Não sempre igual a 1, mas se um for 5, o outro é 5 também, tá? O C é igual a 0, o D é menos 8,6 e o E 5,49. 5, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 0x mais 0y menos 44 igual a zero, tá? Então, agora está na forma geral. O A e o B são iguais a 1, o C é 0, o D é 0 e o E igual a menos 44. Na 6, ele deu o centro, aqui tá o x do centro, y no centro, e o raio, tá? Logo, o raio ao quadrado, corta, corta, igual a 91. Então, eu vou pegar a forma reduzida da circunferência. X mais 13,7 ao quadrado, mais y menos 24,9 ao quadrado,
que é igual a raio ao quadrado, que é 91, tá? Então, x mais 13,7 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 27,4x, mais o quadrado do segundo. Y mais 24 ao quadrado também. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o 91 passa para cá, menos 91, que é igual a zero. Aí eu coloco na ordem. Termo em x, mais o termo em y, termo em x, 27,4x, termo em y, menos 49,8y, e aí eu somo os termos independentes, tá? 13,7 ao quadrado, mais 24,9 ao quadrado, menos 91, que dá mais 716,7 igual a zero. Aí eu tenho que o A é igual ao B, que é igual a 1, é 1x ao quadrado e 1y ao quadrado. O C, 27,4, D, menos 49,8 e o E, 716,7. Agora, dos exercícios dos 7 até a 12, tá? A gente vai dar a equação geral e a partir da geral é para identificar o centro, o raio e a equação reduzida das circunferências. 7. Eu tenho que ter, na verdade, o A e o B, ambos iguais a 1. Como o A e o B, nesse caso, são 5, tá? Eu posso dividir, que é uma equação, dividir a equação inteira por 5, tá? Mas aí tem que ser toda ela. E aí eu vou ter 5 dividido por 5 é 1, então fica 1x ao quadrado, 5 dividido por 5, 1, mais o y ao quadrado, menos 50 dividido por 5, menos 10x, 60 dividido por 5, mais 12y, e menos 100 dividido por 5, menos 20, que é igual a zero, tá? Aí eu posso usar esse padrão aqui, tá? O A e o B são iguais a 1, tá? E aí eu tenho que o C igual a menos 10, tá? C é quem multiplica o x. E o C é menos 2 vezes o x do centro. Então, aqui eu consigo achar o x do centro. Menos 10 dividido por menos 2, que é igual a mais 5. O D é quem multiplica o y. Então, o D igual a 12, tá? E quem que representa o D? Menos 2 vezes o y do centro, que é igual a 12. Logo, o y do centro igual a 12 dividido por menos 2, que é igual a menos 6, tá? Então, aqui eu achei o centro dessa circunferência, que é o 5 e menos 6, tá? Para achar o raio, tá? Eu vou usar esse aqui, que é o E. O E, no caso, o termo independente, igual a menos 20. Então, vou colocar ali, ó, menos 20 igual x do centro ao quadrado, x do centro é 5, mais o y do centro ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. E aí, eu só tenho o raio de incógnita, né? Eu vou passar ele para lá. Então, fica raio ao quadrado, tá? 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Menos 20, vou passar para cá. Passa mais 20. Logo, o raio ao quadrado vai ser igual. 25 mais 36 dá 50, 61. Mais 20, 81. Raiz quadrada de 81, que é 9, tá? Então, eu tenho centro e tenho raio, e ele pediu também a equação reduzida, tá? A reduzida, então, vai ficar x do centro é 5, então, menos 5 ao quadrado, mais y no centro é menos 6, então, vem mais 6 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que é 81, tá? Na 8, de novo, o A e o B são iguais a menos 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer para ficar igual a 1? Vou dividir a equação inteira por menos 2, tá?
Se for uma circunferência, o A e o B podem ser diferentes, igual era 5, aqui é menos 2, mas eles são sempre iguais, tá bom? Senão, não é circunferência. Então, vou dividir tudo por menos 2. Então, dividido por menos 2 fica 1x ao quadrado, por menos 2 fica mais y ao quadrado, 12 por menos 2, menos 6y, tá? Não tem o x, né? Se não tem o x, deixa eu colocar ele ali na posição. Se eu não tenho x, é 0x, né? Menos 6y, e 18 dividido por menos 2, menos 9, igual a 0, tá? Então, eu tenho A e B iguais a 1, ok? O C, que multiplica o x, igual a 0, tá? E aí, o C é igual a menos 2 vezes x do centro, ou seja, x do centro vai ser 0 dividido por menos 2, que é 0. Então, o y do centro vale 0. O D é quem multiplica o y. Então, o D é menos 6, tá? E o D é o menos 2 vezes o y do centro, que é menos 6. Logo, o y do centro, menos 6 dividido por menos 2, que é igual a mais 3, tá? Aí, eu tenho o x e o y do centro, ou seja, eu tenho o centro, que é 0 para x e 3 para y. Falta achar o raio. O raio, eu vou na última lá, que uso o E é igual a menos 9, o termo independente. Então, menos 9 igual x do centro ao quadrado, que é 0, mais o y do centro, que é 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Passa para lá, igual a 3 ao quadrado é 9, o menos 9 passa para lá, mais 9. Então, raio ao quadrado é igual a 18, ou seja, raiz quadrada de 18, tá? Agora, com o centro e com o raio ao quadrado, é só achar a equação. Se o x do centro é 0, lembra, fica só x ao quadrado, né? Mais o y, se é 3, vem menos 3 ao quadrado, que é igual a 18, que é o raio ao quadrado. Pronto. Tem a equação reduzida dessa circunferência. Questão 9. Mesma coisa, não tá 1, tá 2,1. Então, eu vou dividir por 2,1 a equação inteira, tá? Então, dividido por 2,1 fica 1x, dividido por 2,1 mais 1y ao quadrado, menos 14,7 dividido por 2,1 dá menos 7x, tá? Tá vendo que não tem o y, significa que é 0 vezes y. E tudo isso aqui, 22,575 dividido por 2,1, tá? Porque eu tenho que dividir pela equação inteira, tá? Então, fica menos 10,75. 22,575 igual a 0. Aí, eu tenho o A e o B iguais a 1, ok? O C é quem multiplica o x é menos 7, e ele me dá o x do centro, né? Menos 2 vezes x do centro é igual a menos 7. Logo, o x do centro vai ser igual a menos 7 por menos 2, que é mais 7 sobre 2, ou exatamente igual a 3,5. Né? Agora, o D, quem multiplica o y, é 0, e o D me dá o y do centro. Logo, o y do centro, 0 dividido por menos 2, que é igual a 0. Então, eu tenho o x do centro e o y do centro. Logo, eu tenho o centro dessa circunferência, que é o 3,5 e 0, tá? Para achar o valor do raio, eu vou pegar o meu E, né, que é menos 10,75, e vou substituindo aqui, ó, o x 3,5 ao quadrado, mais o y ao quadrado, que é 0, menos raio ao quadrado. Passo o raio ao quadrado para lá, vai ficar 3,5 ao quadrado, menos 10,75 passa 10,75. Igual 3,5 ao quadrado mais 10,75 igual a 23. Então, o raio é igual a raiz de 23, tá? O raio. Agora, eu quero a equação, vai ficar x, o x do centro, menos 3,5 ao quadrado, mais, se o y do centro é 0, então é só y ao quadrado, que é igual a 23, que é o raio ao quadrado.
Pronto, tem a equação desta circunferência. 10, tá? Como tá 3 e 3, né, tem que ficar igual a 1. Então, eu vou dividir a equação inteira por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, então vai ficar só x ao quadrado, só y ao quadrado. 42 dividido por 3 igual a 14, então mais 14x. Menos 48 dividido por 3 igual a menos 16y, tá bom? O 186, ele vai passar para o outro lado e ficar mais 186, né? Então, 186 dividido por 3, 62. Então, mais 62, tá bom? Que ele passou para cá. Igual a zero. Então, tem a equação na forma geral ainda, tá? Lembrando que essa aqui também é a circunferência, como se eu tivesse simplificado a equação. Mas eu tenho o que eu quero, que é o A e o B iguais a 1, porque eu posso usar isso aqui, tá? Então, o C é igual a 14, e o C é menos 2 vezes x do centro, que é igual a 14, logo x do centro, é igual a 14 dividido por menos 2, o x do centro igual a menos 7, tá? E o y, quem multiplica o y é o D é menos 16, o D vai me dar o y do centro, que é menos 2y, menos 16 por menos 2, então o y do centro igual a mais 8. Então, aqui eu tenho o centro, que é o ponto menos 7 e 8. Para achar o raio, eu vou usar quem? O E, que é o 62, termo independente. Então, eu vou colocar o E aqui. 62, o x do centro ao quadrado, que é menos 7, e o y do centro, que é 8 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Aí é só achar o valor do raio, né? O raio passa para lá, r ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 62 passa para lá, menos 62. Então, raio ao quadrado vai ser 49 mais 64 menos 62, que dá 51. Ou seja, o raio, raiz quadrada de 51, tá bom? E a equação, centro e raio ao quadrado, x mais 7 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado, que é igual a 51. Então, vamos lá. Tá 3 sobre 2, eu quero que fique igual a 1. Então, eu vou multiplicar por quem, ó? Pelo inverso, ó. 3 sobre 2 vezes o inverso, que é 2 terços, vai ficar igual a 1, né? Corta, igual a 1. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por 2 terços, tá? Aí, vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 dá 1, então fica só x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Menos 48 por 5 vezes 2 terços, vai ficar 32 por 5, ou menos 6,4x, tá? Eu coloquei decimal porque é exato, tá bom? Menos 5,1 vezes 2 terços, dá 17 sobre 5, ou exatamente 3,4y, tá? E 201 sobre 200 vezes 2 terços, tá? Menos 0,67, que é igual a zero. Pronto, agora eu consigo, com o A e o B iguais a 1, eu consigo achar o x do centro e o y do centro. Então, o C é menos 6,4, então menos 2 vezes x do centro, menos 6,4, x do centro dividido por menos 2, então fica mais 3,2. O D é igual a menos 3,4, menos 12, y do centro igual a 3,4, y do centro igual a menos 3,4 dividido por menos 2, que vai dar 1,7. Bom, então esse aqui é o centro, 3,2 e 1,7, tá bom?
Preciso achar o raio, então vou pegar o E, que é o termo independente, então menos 0,67 igual x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Raio ao quadrado, 3,2 mais 0,67, tá? E aí, opa, ao quadrado ficou feio. 3,2 ao quadrado, mais 1,7 ao quadrado, mais 0,67, que dá 12,1763, tá bom? E aí, a equação vai ficar x menos 3,2 ao quadrado, que é o x do centro, mais y menos 1,7 ao quadrado, que é o y do centro, que é igual a raio ao quadrado, 12,1763. Belezinha? Aí eu tenho que o raio ao quadrado dá 13,8, tá? E aí, com o centro, x menos 3,2 ao quadrado, mais y menos 1,7 ao quadrado, que é o x e y do centro, que é igual a raio ao quadrado, que é 13,8. Belezinha? Aqui já tá o A igual ao B, que é igual a 1, ok. Então, quem multiplica o x é o C, que é menos 2/3, tá? E aí, eu tenho que o C é menos 2 vezes x do centro, que é menos 2/3, tá bom? E aí, o x do centro, menos 2/3, 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? Menos 2 é menos 2 sobre 1. Aí, eu faço extremos por meios, tá? Menos com menos fica mais. Então, fica 2 por 6, ou 1/3 simplificando, tá bom? O D é igual a 4 sobre 7, né? E o D eu acho o y do centro. Menos 2 vezes y do centro é igual a 4 sobre 7. Logo, o y do centro é igual a 4 sobre 7 dividido por menos 2, que é menos 2 sobre 1. Extremos por meios. Então, vou ter positivo com negativo, negativo. Tá? E 4 sobre 7 vezes 2, 14. Ou menos 2 sobre 7, tá bom? Aí, eu tenho o centro, que é 1/3, e menos 2 sobre 7. Vou achar o raio, né? Com o raio, preciso do E, que é 13, menos 13 por 441, que é igual a x do centro ao quadrado, 1/3 ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos 2 sobre 7 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Logo, raio ao quadrado vai ser igual a 2 sobre 9, tá? Com o centro e com o raio, a equação fica x menos 1/3 ao quadrado, mais y, mais 2 sobre 7 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que é 2 sobre 9. Na 13, seja a circunferência taranã, qual é o ponto da circunferência que tem ordenada máxima, ordenada mínima, abscissa máxima, abscissa mínima? Então, na verdade, ordenada é o valor de y, tá? Então, y máximo, y mínimo, e abscissa é o valor de x máximo e x mínimo, tá bom? Então, eu vou explicar, né, fazendo o gráfico dessa circunferência. Então, primeiro eu vou achar o centro e o raio, tá? Se tá menos 5, menos 5, então eu vou dividir por menos 5 para ficar só o x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, menos 30 dividido por menos 5, mais 6x, 50 dividido por menos 5, menos 10y, tá? E aí tem um mais a mais aqui, 10 dividido por menos 5, menos 2, igual a 0. Aí eu tenho que o C igual a 6, menos 2 vezes x do centro igual a 6, ou seja, x do centro igual a menos 3, tá? O D igual a menos 10, que me dá o y do centro, que é menos 10, ou seja, menos 10 dividido por menos 2 igual a 5. Então, tem o centro dessa circunferência, menos 3 e 5, tá? E o
o E igual a menos 2, então, eu vou achar o valor do raio, né? Que aí fica E igual a x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos raio ao quadrado. O E é menos 2, que é igual a x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado. Daí, eu tenho que o raio ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais 25, mais o 2, vai dar 9 mais 2, 11, mais 25, 36. Logo, raio igual a 6, tá bom? E aí, para colocar ali no gráfico, tá? O ponto menos 3, o centro, não, já tá ali, ó, menos 3 e 5, tá? Menos 3 e 5, coloquei o centro, com raio igual a 6, tá bom? Que a escala tá de 2 em 2, ó, 0, 2. Então, o que que eu quero? A ordenada y máximo, tá? Então, os pontos máximos ficam aqui, né, ó. Maior valor, aqui embaixo, menor valor, aqui, ó, maior e aqui também, tá bom? Então, aqui, esse ponto vai me dar o x máximo, ou, desculpa, o y máximo, tá? Aqui vai dar o y mínimo, tá bom? O valor de y. Então, no caso, se aqui tá no 5 e o raio é 6, então aqui seria 5 mais 6, aqui vai ficar no 11, né? Deixa eu pagar que ficou carregado ali. Como o raio é 6, então aqui vai ficar, tá no 5 mais 6, ela vai ficar no 11, tá bom? Então, esse ponto aqui é o ponto menos 3 e 11, tá? Que é a letra A, que é a ordenada máxima, ou y maior. Logo que tem o y menor, é esse ponto que tá aqui embaixo, né? Que tá no 5 menos 6 unidades, então, vou colocar menos 6. Então, até o zero das 5 unidades, aí mais um pontinho aqui, vai ficar no menos 1. Tá? Então, aqui é o ponto 3 e menos 1, que é o ponto que tem ordenada mínima, y mínimo. O valor do x máximo vai ficar aqui, né, ó, tá? Que é que ponto? Se aqui tá no menos 3, até aqui vão 3 unidades, mais 3 vai ficar no 3 também. Então, aqui é o ponto 3 e 5, né, que é a letra C, que tem abscissa máxima, o valor do x maior, x máximo. O x mínimo, então, vai ficar aqui, ó, tá? Se aqui tá no menos 3, mais 6 unidades aqui, menos 3, menos 6, menos 9. Então, vai ficar no menos 9. Então, é o ponto menos 9 e 5, que é a letra D. O ponto que tem a abscissa mínima, tá bom? 14. Acha a equação reduzida e geral da circunferência que passa pelo centro da circunferência taranã, e tem centro no ponto de intersecção entre as retas S e reta T. Tá? Então, o centro da circunferência que eu quero achar é o ponto de intersecção dessas duas retas. Então, para achar o centro dessa circunferência, é só resolver o sistema, né? Mais 2y igual a 10, 5x mais y igual, passar o 3 para lá, menos 3, tá? E aí, você pode resolver por soma ou adição, tá bom? Então, no caso, eu vou isolar o y aqui, o y vai ficar igual a menos 5x menos 3, né? Só passo 5x para lá e vou substituir nessa aqui. Então, menos 6x mais 2 vezes o y, que é menos 5x menos 3, que é igual a 10, tá? Aí, eu tenho menos 6x distributiva, menos 10x menos 6, que é igual a 10. Daí, eu tenho menos 16x, que é igual, 6 passa para lá, mais 6, mais 10, 16. Logo, x igual a menos 1, tá? Achei o x, volto aqui, ó, menos 1 mais 3, e acho o y.
e vai ser igual a 2. Então, eu tenho o centro da circunferência que eu quero achar, que é o ponto 2 e o contrário, né, x. Menos 1, que é para x, e 2 para y. Então, achei o centro da minha circunferência. Eu preciso achar o raio, mas aí o que eu tenho? Ele falou que a circunferência, ela passa pelo centro dessa circunferência aqui, tá? A circunferência que eu quero achar. Então, eu vou achar o centro dessa circunferência, porque ela vai ser um ponto que pertence à circunferência que eu quero achar, que é desse centro aqui, tá? Então, como tá na geral, né, eu vou pegar ali, ó, lembra que o C igual a menos 12, então, menos 2 vezes x do centro é igual a menos 12, ou seja, x do centro é igual a 6 positivo, né? O D é quem multiplica o y, então, no caso, o D, nesse caso, é menos 7, menos 2y do centro igual a menos 7, y do centro igual a 7 sobre 2, ou 3,5, tá? Então, o centro dessa circunferência, tá? É um ponto P que pertence à circunferência que eu quero achar, tá? Então, esse ponto P pertence à circunferência gama que eu quero achar, tá bom? Esse é o centro da circunferência que eu quero achar, tá? Então, se eu tenho um ponto e o centro da circunferência, tá? Eu consigo achar o raio, tá bom? Então, graficamente, é só colocar ali, ó, tem a reta S e a reta R, ali o ponto de encontro, que é o centro da minha circunferência, tá vendo? 1 e 2, menos 1 e 2, ó, tá bom? O centro da outra circunferência, que é 6 e 3,5, olha lá, 6 e 3,5. Tá bom? Ou seja, a circunferência que eu vou achar, tá? Ela tem o centro aqui e passa por ali. Então, ela vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? É essa que eu quero achar. Onde o raio, na distância entre o centro e o ponto ali, ó, não é essa distância aqui, tá? Então, eu posso achar o raio, né, por essa forma aqui, distância entre o ponto C e o ponto P. Então, vai ficar a raiz quadrada de... Aí, eu tenho os dois pontos aqui, né, ó. X de uma menos o x da outra ao quadrado, mais y de uma menos o y da outra ao quadrado. Daí, eu vou ter raiz quadrada de 6 mais 1, 7 ao quadrado, 49, mais 2 menos 1,5, mais 1,5 ao quadrado, que vai dar, deixa eu fazer aqui na calculadora, 49 mais 1,5 ao quadrado, raiz de 205 dividido por 2, tá bom? Esse é o raio. A equação, ela vai ficar, se o centro é esse, x mais 1 ao quadrado, né, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, né? Então, isso aqui ao quadrado, o 205 sai da raiz, e 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. Tem a equação da circunferência, beleza? Então, pessoal, só para ficar mais claro, ó, tá aqui o gráfico, tá, dessa questão. Então, as duas retas, a reta S e a reta T, estão aqui, tá? Aí fala que o centro fica no ponto de intersecção dessas duas retas, tá aqui, ó, o ponto 1 e 2, tá aqui, ó, na equação da circunferência. Então, o centro fica aqui, e passa pelo centro dessa circunferência aqui, ó, tá? Que é essa em laranja, a circunferência delta, tá bom? Então, tá vendo? Tá passando a circunferência, que tá em verde a minha circunferência. E aí, a gente fez o gráfico, tá aqui, e a equação dela, tá bom? Aí, pediu a equação geral também.
Então, para geral, eu só desenvolvo, né? Se está x menos 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, resto terço. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, y menos 2 ao quadrado também. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E o 205 sobre 4 passa para o outro lado, menos 205 sobre 4, opa, coloquei 5, sobre 4, que é igual a 0. E agora é só ajustar na ordem da geral, né? Termo em x ao quadrado, depois termo em y ao quadrado, depois o termo em x, mais 2x, depois o termo em y, menos 4y, depois eu somo os termos independentes, né? 1 mais 4, 5 mais, menos 205 sobre 4, que dá exatamente menos 46,25, que é igual a 0. Tá bom? Então tá, pessoal, agora a gente finaliza a parte 2 e eu espero vocês na próxima aula, circunferência parte 3, que é encontro de circunferências a partir de várias considerações. Tá bom? Beijo e até mais.